Continuemos então nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, Atos capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Apenas estes 5 versículos hoje. Nós vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre muitos leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Senhor Deus e Pai, quando estamos diante dessa porção da palavra do Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Ajude-nos a entender, Senhor, a Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Qual a melhor maneira de fazer a igreja crescer? Todos nós gostaríamos de ver a nossa igreja crescendo como a igreja de Atos. Um dia tinha 120, depois 3.000, 5.000 e assim por diante. Seria maravilhoso ver algo assim em nossa cidade, em nossa região acontecendo com a nossa igreja. Seria muito bonito, algo muito maravilhoso. Mas qual a melhor maneira de fazer a igreja crescer? A cada dia novos métodos são apresentados, e a maioria desses métodos não estão comprometidos com a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito para os irmãos aqui que a coisa mais fácil que tem é fazer a igreja crescer. E eu diria que é tão fácil fazer a igreja crescer quanto fazer a igreja morrer. É muito fácil. Se a gente quiser fazer a igreja crescer, é só fazer uma obra social aqui na igreja, é só começar a fazer programações, eventos que chamem a atenção das pessoas com coisas bem bizarras mesmo. Um tempo atrás, uma igreja chegou ao ponto, um grupo religioso chegou ao ponto de fazer um octógono de luta, aquele ringue de luta, aquela jaula, e promoveu luta UFC dentro da igreja. A ideia era chamar os atletas. E as ideias mais mirabolantes são inventadas no afã de trazer pessoas para dentro da igreja. Mas, como eu disse, é fácil a gente fazer a igreja crescer, só a gente se desviar da palavra de Deus. Só a gente se desviar da palavra de Deus e começar a inventar um monte de coisa atrativa ao pecador, não vai demorar, a igreja vai aumentar bastante. Tem muitas igrejas assim, prometendo mentiras, prometendo coisas absurdas e o povo indo atrás. Mas isso é crescimento? É este o crescimento que Deus tem para nós? O crescimento da igreja, nós vemos lá em 1 Coríntios 3,7, depende só de Deus. Na 1 Coríntios 3,7 a Bíblia diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, na obra do Senhor, não importa o que eu faça, o que você faz, não importa, não somos nós que fazemos a igreja crescer. Quando nós plantamos a palavra de Deus, nós regamos, nós cuidamos, nós fazemos a nossa parte, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a glória de Deus, Ele mesmo é quem fará a igreja crescer, Ele que dará o crescimento da igreja. Crescimento tanto numérico quanto espiritual, tanto quantitativo quanto qualitativo, tanto na qualidade quanto na quantidade também. Porém, nós, longe de sermos isentados aí pelas Escrituras, as Escrituras não nos isentam da nossa responsabilidade, mas elas mostram para nós
a condição para o crescimento da igreja é que nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos plantar e regar, e Deus é quem dará o crescimento. Não haverá crescimento sem que a semente seja plantada e cuidada. Então, se nós não pregarmos o Evangelho, a ordem de Cristo para nós é pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, a semente do Evangelho não vai frutificar, porque ela não foi plantada, o Evangelho não foi anunciado. Mas quando o Evangelho é anunciado, Deus faz com que ele frutifique, com que a semente germine, cresça e produza frutos. Observe, a nossa parte e a parte de Deus caminham juntas. Nós cooperamos com Deus na obra dele, e Deus coopera conosco enquanto fazemos a obra que ele designou para nós fazermos. De posse dessa verdade, então, quero chamar a sua atenção para o seguinte tema, aqui em Atos 5, 12 a 16. Quando a igreja cresce. Quando a igreja cresce, ela demonstra zelo pela comunhão dos seus membros. A primeira coisa que nós vamos ver de uma igreja que está crescendo é que há zelo na comunhão. Há zelo na comunhão dos membros. E isso me preocupa. Nós estamos vivendo uma época atípica, com essa pandemia que tem impedido as pessoas de vir à igreja. Isso é fato. Mas até que ponto as pessoas estão escorando nessa desculpa ou nessa justificativa para não estarem na casa do Senhor? Até que ponto as pessoas estão usando essa justificativa para justificarem a sua ausência na comunhão? Mas uma igreja que cresce, ela tem prazer e zelo pela comunhão. Os puritanos, eles tinham uma definição de igreja que deve ser resgatada em nossos dias, pois expressa justamente o conceito bíblico. Em seu livro A História da Teologia Cristã, Roger Olson, ele falando sobre os puritanos e sua definição de igreja, ele diz o seguinte: os puritanos pensavam assim sobre a igreja. Para eles, para os puritanos, a igreja verdadeira de Cristo era mais do que uma autarquia do Estado ou um grupo de apoio aos pecadores. Nos nossos dias seria um clube, uma associação. É muito mais que isso. Devia ser o corpo de Cristo na terra, a presença comunitária do reino de Deus na história, e uma cidade acima das demais, cuja luz brilhasse para que todos vissem. Por isso precisava ser composta de verdadeiros santos de Deus, demonstrar crenças corretas, vidas puras e líderes com essas qualidades. Hoje em dia, as pessoas falam da igreja como hospital da alma. Não deixa de ser. Não deixa de ser um hospital no nosso coração, onde nós somos abençoados com a palavra de Deus e curados pela palavra de Deus e restaurados por ela. Mas a igreja militante, ainda que ela seja composta de pecadores, pessoas falhas, a igreja, ela não pode perder de vista que ela é a comunidade dos santos de Deus. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, são os filhos de Deus, aqueles que são a Assembleia dos Santos, reunida para louvar ao Senhor. Nós jamais podemos perder de vista essa nossa identidade. A Igreja de Cristo é a Assembleia dos Santos, o grupo dos redimidos por Cristo, o grupo dos que foram justificados por Cristo e por isso vivem em justiça e retidão. É isso que nós somos. Somos pecadores, sim. Lamentavelmente, ainda conviveremos com o pecado até o último suspiro nosso nesse mundo. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Cristo nos salvou para sermos santos, para vivermos vida de santidade na presença dele. Olhando para a igreja de Atos, aqui nesse texto, nós podemos destacar duas verdades sobre a comunhão da igreja de Cristo.
comunhão deve, em primeiro lugar, evocar santidade. A nossa comunhão deve mostrar santidade de vida. A nossa comunhão com os irmãos, as pessoas lá fora olhando para nós, devem ver algo diferente, ainda que eles não saibam o que é. Mas eles devem olhar para nós e ver que nós temos algo diferente. No caso, santidade de vida. Diz o versículo 12 e 13, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Nós temos visto que os sinais e prodígios realizados pelo servo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre estão ligados à autenticação da palavra de Deus. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, o último versículo do Evangelho de Marcos confirma isso que eu estou dizendo. Marcos 16, 20 diz assim, vamos lá? Marcos 16, 20, abra a sua Bíblia comigo aí. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Observe que os apóstolos saíam por toda parte pregando. O Senhor Jesus cooperava com eles, né? Ali, a bem na verdade, não era só uma cooperação, né? Era o Senhor Jesus usava eles, né? É maravilhoso ver aqui como a Bíblia descreve a nossa tarefa, a nossa atuação junto a Cristo. Ele coopera conosco na nossa obra, que a obra é dele. E confirmando a palavra, né, a pregação da palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, sempre Deus usou sinais e prodígios por meio de seus servos para autenticar a pregação da palavra, né? Eu sempre tenho repetido isso para os irmãos. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos dois períodos: o período com Moisés e Josué, onde ocorreram muitos milagres. Deus fez muitos sinais e prodígios, veja a saída do povo, o êxodo, por exemplo, a posse da terra prometida. Grandes sinais e prodígios Deus fez aí em favor do seu povo. E nesse período entre Moisés e Josué, nós temos a revelação dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e os livros históricos. Depois, em seguida, nós temos o período de Elias e Eliseu, que é o período dos profetas. E nesse período, então, nós temos a maior parte dos livros proféticos, os escritos proféticos sendo revelados. No Novo Testamento, saltando para o Novo, e aí nós temos o Velho Testamento todo pronto. Aí nós vamos para o Novo Testamento, nós temos Jesus e os apóstolos. E nós temos todo o Novo Testamento sendo escrito, enquanto os apóstolos estavam vivos. Tudo isso mostra para nós o seguinte, que esses momentos de milagres, de intensos milagres que ocorreram na história, sempre estiveram relacionados à revelação da palavra de Deus. Por isso, quando hoje se diz que tem um irmão lá, fulano de tal, que Deus usa ele faz muitos milagres, não sei o quê, eu fico com o pé atrás, aliás, com os 2 pés atrás. É o que se chama de cessacionismo. Eu sou cessacionista. Para mim, os dons, esses dons extraordinários, cessaram quando o último apóstolo morreu. E isso não quer dizer que Deus não faça milagres hoje. Isso não quer dizer que você não pode orar a Deus pedindo um milagre. Deus faz milagre, mas é justamente milagre porque acontece esporadicamente, quando Deus quer. Mas não está na mesma intensidade que foi nesses 3 períodos. Isso eu já tenho repetido várias vezes para os irmãos, eu acho que isso vai estar bem claro, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu posso depois
responder para você pessoalmente, né? Mas veja bem, Deus realiza milagres hoje, sem dúvida, eu creio nisso. Porém, não na mesma intensidade dos tempos proféticos e apostólicos. É importante destacarmos aqui que todos os apóstolos eram os instrumentos de Deus e não somente Pedro. Embora Pedro recebe o destaque aqui no começo, mas todos os apóstolos eram usados por Deus. Ainda no versículo 12, parte B, Lucas registra que costumavam todos reunir-se em comum acordo no Pórtico de Salomão. Por todos aí, Lucas refere-se a toda a igreja, não só aos apóstolos, mas a toda a igreja, mostrando assim o zelo que tinham pela comunhão. Todos eles tinham prazer em estarem em comunhão, estarem juntos, né? Eles escolheram o Pórtico de Salomão, que era amplo e espaçoso para estarem juntos. Mas não somente os apóstolos, mas toda a igreja, juntamente com os apóstolos, permanecia em intensa comunhão, como nos indica a expressão de comum acordo, e isso literalmente significa juntos, né? Mas voltando aqui para o versículo 13, observe que aqueles a quem Lucas chama de dos restantes e o povo são os não crentes, os não convertidos. E eles ficavam de fora, ao verem o que Deus fazia através dos apóstolos e a forma como os crentes viviam em intensa comunhão e, acima de tudo, santidade de vida que Deus exigia da sua igreja, como foi lá no fatídico caso de Ananias e Safira, né? O povo então temia aproximar-se da igreja, pois sabia que ali não era lugar para qualquer um. Como afirmou I. Howard Marshall, né? Talvez tivessem medo de que uma lealdade apenas parcial os levaria a julgamento, como aconteceu com Ananias e Safira. Observe que esse registro aqui do versículo 12 a 16, sobre o crescimento da igreja, vem logo em seguida ao que aconteceu com Ananias e Safira. Imagine o povo que não era da igreja, os que não eram crentes, imagine eles ouvindo falar do que aconteceu com Ananias e Safira. Então eles ficavam, né, dos restantes dos restantes do povo, né? Porém o povo lhes tributava grande admiração, o povo ficava de longe, admirado. Certamente porque sabia, olha, ali não é lugar para qualquer um. Ali não é lugar para qualquer um. Para estar no meio daqueles crentes ali, eu tenho que viver uma vida correta diante de Deus. Porque senão pode acontecer comigo mesmo que aconteceu com Ananias e Safira. Será que a forma como nós temos vivido nesse mundo tem provocado o mesmo no coração dos incrédulos? É impressionante vermos que a postura da igreja, ao mesmo tempo que separava os ímpios dos crentes, mas causava admiração dos ímpios. Se quiséssemos ver a nossa igreja, se quisermos ver a nossa igreja crescer para a glória de Deus, temos que viver essa santidade, que no mesmo tempo em que causa temor no coração dos ímpios, também faz com que fiquem admirados em ver as obras que Deus realiza em nossa vida. Eu sempre escuto desses especialistas em crescimento de igreja, dizerem que a igreja tem que ser simpática, a igreja tem que ser atrativa ao mundo, a igreja tem que se contextualizar. Nós temos que nos atualizar, contextualizar. Nós temos que ser uma igreja que
ser simpática aos pecadores. Eles têm que olhar para nós e sentir vontade de estar aqui porque acham bonito a nossa música, o nosso templo, as nossas festas, as nossas comemorações, nosso engajamento social. Né? Mas não foi isso que a igreja de Atos vivia. A igreja de Atos chamou a atenção das pessoas lá fora, conquistou a admiração das pessoas do mundo pela comunhão santa que ela tinha, pela vida de santidade. O mundo olhava para os apóstolos e viam na liderança homens cheios do Espírito Santo, através dos quais Deus realizava milagres. Olhava para a igreja e via um povo coeso com essa liderança, junto, seguindo de perto com essa liderança e vivendo em santidade divina. O mundo sabia que ali dentro não era lugar de mentira. Recentemente um casal havia morrido, havia perdido a vida porque mentiu na Ananias e Safira. Morreu ali dentro da igreja. E aí eu fico olhando para as igrejas de hoje em dia, fazendo de tudo para chamar a atenção das pessoas, fazendo as coisas mais absurdas, inclusive ficando igualzinho ao mundo. Segunda verdade sobre a comunhão, sobre essa comunhão aqui desses irmãos, é que ela evocava fé, não só santidade, mas também fé. Inspirava fé nas pessoas. Diz o versículo 14: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Este versículo é o ponto central desse texto, desse trecho aqui, nesses 5 versículos. Lucas está mostrando que a igreja estava crescendo. Em todo o tempo, em sua narrativa do livro de Atos, ele interrompe o assunto e fala do crescimento da igreja, mostrando que apesar das lutas, das provações, a igreja continuava crescendo vigorosamente pelo poder de Deus. Vários momentos nós veremos isso. Ele está narrando ali os fatos e de repente ele abre um parênteses e fala: e a igreja crescia, e a igreja aumentou, e ele dá um relato de um momento em que a igreja estava crescendo, como ele está fazendo aqui agora, nesses versículos. É importante então destacar que Lucas já não mais se atém aos números com a mesma exatidão de antes. Por exemplo, antes ele falou que a igreja tinha 120 membros, depois ele falou dos 3.000 batizados, depois, um outro sermão de Pedro, o número subiu para quase 5.000 pessoas. Agora ele fala de multidão de crentes, a multidão de crentes. Mais e mais crescia a multidão de crentes. Também ele mostra que essa multidão de crentes, nessa multidão de crentes estão homens e mulheres. Lá em Atos 4, versículo 4, ele destacara somente os homens. Aqui agora ele já fala dos homens e das mulheres. Mas o que importa aqui é que o que crescia não era meramente um grupo de admiradores, mas sim a multidão de crentes. A igreja não precisa de admiradores, mas sim de crentes. Volta e meia a gente encontra alguém dizendo assim, Essa semana passada eu conversava com uma senhora que fez questão de dizer, que ela era, quando ela soube que eu era pastor presbiteriano, ela fez questão de dizer: eu sou católica e praticante. Que bom. Aí ela foi falando e tal, e eu tentando ali pegar uma brecha na conversa dela para poder entrar com o Evangelho, até que eu consegui e pude pregar o Evangelho para ela.
Mas é interessante que, quando eu falei que eu era pastor, eu sou pastor presbiteriano, ela falou assim: tá aí, se eu não fosse católica, eu seria presbiteriano, porque é muito parecido com a minha igreja. Eu disse: então, a senhora entrou em alguma presbiteriana errada, que não tem nada a ver com a sua igreja. Mas, infelizmente, bem, eu até entendo o que ela quis dizer por parecida com a igreja dela, né? É uma igreja mais calma, mais barulhenta, é uma igreja mais tranquila, é nesse sentido. Mas se ela conhecer a fundo a igreja, ela vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu quero chamar a atenção sua aqui é que nós não precisamos de pessoas assim, que admiram a nossa igreja, acham bonita a nossa igreja. Nós precisamos, a igreja precisa de crentes. Aliás, não é a igreja que precisa dos crentes, são os crentes que precisam da igreja. Aí eu fico triste quando eu escuto alguém olhando para uma criança e dizer assim: aqui está o futuro da nossa igreja. Não, se o futuro da nossa igreja depender de criança, ela está perdida. Mas a igreja é o futuro daquela criança, a igreja tem que ser o futuro desses meninos, a igreja tem que ser o futuro dessas crianças. Eles não são os crentes do futuro, eles já são os crentes, já são os membros infantis, crianças, mas já são membros dessa igreja, eles já são a igreja do presente. E que a igreja, no futuro, a vida deles, seja também parte da vida deles, porque de outra forma eles serão seres humanos frustrados e infelizes. Mas veja bem, a igreja não precisa de admiradores, ela precisa de crentes. E é o que tem faltado para nós hoje. É o que mais tem faltado nas igrejas. É fato que sempre existiram e sempre existirão admiradores e simpatizantes dentro da igreja. Mas o que realmente importa e que faz diferença na igreja são os crentes que existem dentro dela, que têm convicção de serem agregados do Senhor. Observe o que diz no final do verso 14: tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Essa é a ideia de Deus somando, pessoas chegando e sendo somadas ao corpo, ligadas ao corpo de Cristo, agregadas a Cristo Jesus. Eles não estavam agregados a um ajuntamento somente, eles eram agregados ao Senhor Jesus Cristo. Isso é ser crente, é alguém que está agregado, unido a Cristo. Admiradores agregam a uma religião, a um culto. Crentes se agregam a Cristo Jesus. Como você se classifica? Você é um admirador e simpatizante, ou de fato e convictamente um crente unido a Cristo? Irmãos, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer a uma pessoa é ela se acostumar com a igreja. Ela gostar tanto da igreja, gosta da comunhão dos irmãos, gosta de participar, estar envolvido nos trabalhos da igreja, mas não é crente de verdade. Lembrando do joio no meio do trigo, o mesmo vento que balança o trigo também balança o joio. Não seja um simpatizante da igreja, seja um crente convicto de estar unido a Cristo Jesus. E a coisa mais triste que tem quando você conversa com alguém que está há anos na igreja, e o básico da fé cristã, o que é o básico da fé cristã? Eu sou um pecador que não mereço os céus, mereço o inferno, mas Cristo, por sua graça e misericórdia, me salvou. O sacrifício dele na cruz é suficiente para me salvar e eu não preciso de mais nada. Isso é o básico da fé cristã. Eu não preciso de mais nada além do que Cristo fez por mim.
Eu tenho que crer em Cristo Jesus, depositar minha fé em Cristo Jesus. Isso é o básico da fé cristã. Mas eu já tive a triste experiência de conversando com pessoas que estão há anos na igreja e ouvir a seguinte expressão: ah, se Deus achar que eu mereço tal coisa, se Deus achar que eu mereço o perdão dele, a salvação dele, então ele vai me dar. Deus, meus irmãos, ou crente que não perdoa, crente que não tem a prática de perdoar as ofensas que lhe foram feitas, isso é um perigo, irmãos. Nós não podemos cair no engano do nosso coração. Seguindo em frente, né? Se você for um admirador apenas, então saiba que parte da culpa da igreja não estar crescendo é sua. Porque nós não precisamos de admiradores aqui, nós precisamos de crentes. John Wesley orava a Deus dizendo: Senhor, dê-me apenas 50 homens que temam ao Senhor e a ninguém mais, e eu mudarei essa nação. Às vezes a gente está tão preocupado em encher a igreja, e vamos derrubar o templo, construir maior, e não sei o que e tudo mais. A gente fica parecendo aquele louco da parábola, né? Aquele agricultor louco da parábola. Vou derrubar meus celeiros, vou construir os maiores ainda, e eu vou. O que eu vou fazer com tudo isso que estou colhendo esse ano? E eu vou derrubar, vou aumentar. Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens a juntar para acrescentar. Às vezes nós estamos parecendo esse louco da parábola. Queremos tanto encher a igreja, aumentar, derrubar parede, crescer, aumentar. E aí a gente pergunta: que crescimento é esse que a gente está tendo? Agora, se também estamos pregando a palavra de Deus, estamos sendo fiéis à palavra de Deus, e não está havendo crescimento na igreja, opa! Ah, pastor, mas no dia de Moisés, de Noé, só ele e a família se salvaram. É a propósito de Deus. Hoje nós estamos sob a ordem de Jesus de que nós devemos ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem para nós hoje é hoje. A ordem para nós hoje é outra. É outra para nós. Nosso dever é pregar o Evangelho para que os eleitos sejam alcançados. E devemos fazer a nossa parte. Versículo 15: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetassem alguns deles. Lucas quer mostrar aqui que que reputação os apóstolos tinham. As pessoas viam-nos como portadores de poderes especiais. Algumas verdades precisam ser esclarecidas aqui. Vamos lá. Primeiro, o texto não diz que a sombra de Pedro curava os enfermos, mas sim que eles criam que se ao menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos, estes seriam curados. Aqui está falando da fé das pessoas em relação a Pedro. Não temos nenhum relato bíblico de alguém que foi curado entrando em contato com a sombra de um servo de Deus. Não temos nenhum relato. Nem mesmo aqui está relatando que eles eram curados pela sombra de Pedro. É sabido que naqueles tempos cria-se que as sombras daqueles que eram reputados como portadores de poderes especiais podiam realizar milagres. Contudo, apesar dessa superstição, não devemos nos esquecer que o Criador pode usar qualquer instrumento ou não usar nenhum para efetuar um milagre. Deus pode fazer tudo do nada, como Ele fez com a criação. Mas Jesus pode usar
5 pães e 2 peixinhos daquele menino para multiplicar e alimentar a multidão. Deus faz o milagre do jeito que Ele quiser, né? Pode ser que Deus use o som de uma voz, o toque de uma mão ou uma sombra. Ele pode usar. Onde as pessoas exercem sua fé em Deus, é muito provável que Deus use meios tão simplórios como uma sombra para curar, justamente para mostrar a grandeza do seu poder. Uma sombra passando poderia curar enfermos. Não é a sombra que é poderosa, é Deus que é poderoso, que usa até uma sombra, coisa tão simples, coisa tão comum. Lembra quando nós temos a nossa sombra? Coisa tão comum a sombra, Deus usou para curar enfermos. Deus usa o meio que Ele quiser. Ele é soberano. Se nos parece algo espantoso a possibilidade de as pessoas terem sido curadas pelo contato com a sombra de Pedro, porque o texto bíblico não faz tal afirmação, lembra disso? O que Lucas quer nos mostrar aqui é que Pedro não era tão poderoso assim, mas sim que algo tão simples quanto uma sombra pode ser usado por Deus para curar enfermos. Deus usa o meio que Ele quiser, né? Outro fato que nos chama a atenção aqui é a solidariedade das pessoas, pois levavam os enfermos impossibilitados de irem sozinhos, onde possivelmente estariam os apóstolos, para que houvesse alguma possibilidade de serem curados. Solidariedade, isso é uma coisa muito importante também, né? Você tem de ser um crente, mas não somente um crente contemplativo, deve ser também um crente ativo, que conduz as pessoas até Cristo. Assim como essas pessoas aqui foram conduzidas até os apóstolos, nós devemos conduzir as pessoas até Cristo. Você deve auxiliá-las a vencerem as superstições e crerem somente no poder de Cristo. Volto a dizer, o texto aqui fala que eles levavam para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, passasse ali, pelo menos. Eles esperavam algo mais, eles esperavam a imposição de mãos, uma oração, uma palavra de ordem dos apóstolos. Mas se essas coisas não dessem para ser feitas, pelo menos a sombra de Pedro e dos apóstolos já seria alguma coisa. Nisso aqui nós vemos como o ser humano é supersticioso. Como o ser humano, isso aqui, apesar de ser fé, mas é uma fé supersticiosa. A mulher sírio-fenícia, que foi pedir a Jesus pela sua filha, a filha não estava ali, estava longe. Aí Jesus falou: não é certo dar aos cães o que é dos filhos. Eu falei: não, mas os cães comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. Jesus ficou impressionado com a fala dessa mulher, disse assim: vai e faça-se conforme a sua fé. E quando ela chega, encontra a menina sã. Essa mulher foi atrás do Senhor Jesus, pediu que o Senhor Jesus ordenasse a cura. Não era uma superstição, era fé. Agora aqui nós vemos essas pessoas carregadas de superstição em relação aos apóstolos, como hoje em dia. A gente vê aí os picaretas da fé e o povão indo atrás. Areia do deserto do Sinai, água do Rio Jordão, sal do Mar Morto, óleo das oliveiras, do Monte das Oliveiras. E o povo lá comprando com uma fortuna, porque crê que aquilo ali vai conectá-lo de alguma forma a Deus, ao Senhor Jesus. E isso não é nem um pouco atual, né?
A Igreja Católica já faz isso há mais de um milênio, com as suas relíquias. O ser humano é supersticioso por natureza. É por isso que nós temos que levar a verdadeira fé através do Evangelho. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Neste verso, Lucas mostra a influência da igreja, que se estendia para muito além de Jerusalém. Fala das cidades vizinhas a Jerusalém. Aqueles irmãos viveram de tal forma que a reputação da igreja de Jerusalém chegou às cidades vizinhas, e eles ficaram sabendo que em Jerusalém existiam homens que andaram com o Senhor Jesus, com os apóstolos, e que estavam dando continuidade à obra de Cristo. Em segundo lugar, temos uma declaração de que eram trazidos doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Assim Lucas, ele usa uma linguagem própria de médico, curados. Assim Lucas está mostrando que definitivamente o império das trevas estava sucumbindo diante do Evangelho, da luz do Evangelho de Cristo. É isso que Lucas quer mostrar para nós aqui. Onde Cristo quer que a igreja dele chegue, ninguém segura a igreja de Cristo. Onde Cristo quer que a sua igreja resplandeça, nada vai impedir o crescimento e o avanço da igreja. Este último ano mesmo, nós vimos aí os crentes lutando contra tudo isso e permanecendo firmes, e os que estão permanecendo firmes têm sido fortalecidos pela graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo foi fundada sobre o próprio Cristo. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Ninguém pode destruir a igreja de Cristo, porque Cristo é quem a sustenta. Mas para a nossa reflexão fica aí a seguinte pergunta: que reputação a igreja de Cristo você tem levado por onde você tem passado? Você se diz crente em Cristo Jesus, e por onde você passa? Qual a reputação que você tem deixado? As pessoas ao olharem para você dizem assim: puxa vida, então ser crente é isso? Ou ser crente é isso? Isso aí? Qual a reputação você tem deixado? O seu comportamento sintetiza e indica o comportamento da sua igreja? Eu fico tão triste, irmãos. É tão triste quando eu vejo membros nossos aqui postando coisas absurdas na internet, postando coisas que, meu Deus, não é isso que a gente ensina lá na igreja. Segurando garrafa de cerveja, caneca de cerveja, e brindando a vida. Eu fico tão triste quando eu vejo isso, irmãos. Não é pecado beber, não é mesmo. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que diz que é pecado beber bebida alcoólica. Você não vai encontrar na Bíblia, isso é verdade. Mas eu fico pensando assim, lá em Efésios 5:18 fala que a nossa alegria não está no vinho, mas está no Espírito Santo. Eu fico tão triste quando eu vejo crentes mostrando quão felizes eles ficam segurando uma taça de cerveja, de bebida, e outras coisas, mas esse é só um exemplo. Só um exemplo. Será que é isso que nós temos aprendido aqui? Nosso comportamento tem mostrado lá fora que a gente tem aprendido aqui dentro? Agora, o que nós temos mostrado lá fora condiz com o que nós temos ouvido aqui e aprendido aqui, na comunhão com os irmãos?
As pessoas têm querido vir à igreja ao observarem o seu comportamento lá fora. Satanás tem conseguido implantar uma semente maligna no coração de muitas igrejas, fazendo com que elas pensem que, se não se contextualizarem, não adotarem um culto contemporâneo, que na maioria dos casos é um culto carnal, tais igrejas definharão. Ele está conseguindo implantar isso na cabeça de muita gente, tem muita gente acreditando nisso. Mas por justamente agirem assim, é que temos visto tantas igrejas definhando e morrendo. Em Atos, a igreja cresceu porque ousou ser santa e mostrou-se convicta de sua fé em Cristo, ao mesmo tempo em que repeliam os ímpios, atraía verdadeiros crentes para a comunhão. Se me perguntarem se você gostaria de ver essa igreja cheia, claro, mas eu gostaria de ver cada membro dessa igreja cheio do Espírito Santo, comprometido com a palavra de Deus. Irmão, seria algo maravilhoso. É isso que Cristo quer para nós. Mas é isso que nós temos querido para nós. O que Deus quer que nós façamos? Primeiro, duas coisas precisamos ser neste mundo. Primeiro, ser santos do Senhor. O mundo precisa ver nossa santidade, pois o que mais é gente perdida. O mundo precisa saber que somente os que estão sendo santificados pelo Espírito Santo é que herdarão a vida eterna. Será que o mundo tem visto esse Evangelho em nós? Também devemos ser convictos da nossa fé. O mundo não precisa de homens com opiniões, mas sim de crentes com convicções. Tem muita gente cheia de opinião hoje em dia, né? Mas pouca gente com convicção. Eu acho, eu penso, o que você acha, o que você pensa, o que eu acho, o que eu penso, não importa. O que importa é no que eu creio, no que você crê, no que eu creio de fato. Nós precisamos de pessoas com convicções. O que mais tem faltado aos crentes em nossos dias é convicção de sua fé. Por ouvirmos falar tanto sobre tolerância de ideias diferentes, acabamos por nos calar quando deveríamos estar levantando a nossa voz e mostrando a nossa convicção em Cristo. Concluindo, irmãos, a santidade e a fé centradas em Cristo devem ser as marcas da nossa comunhão, pois são as marcas de uma igreja que cresce. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude.